E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje vamos comentar aí o que aconteceu nesse meio de semana. Começar por Libertadores, Atlético Mineiro, que o primeiro jogo foi mais tranquilo, fez 2-0 lá na casa do Defensor. E aí na volta aqui, agora jogando em Minas Gerais, sofreu um pouco. O jogo foi 0-0, claro, assim, pelo resultado você pode pensar, pô, 0-0 foi tranquilo, né? Fez 2-0 fora de casa. Verdade é que o Atlético Mineiro teve um jogador expulso e aí ficou difícil, né? Deu aquele susto na torcida, né? Tomou alguns sustos também, mas não tomou gols. E isso eu acho que é o ponto positivo, né? Apesar dessa, de certa forma, essa irresponsabilidade, né? Tomar um cartão vermelho no jogo de Libertadores, né? É sempre complicado. Num jogo ainda que vale, se fosse na fase de grupos mesmo, onde está valendo ponto, onde você tem até uma certa flexibilidade, né? Tem até uma certa tranquilidade para conseguir buscar o resultado. Essa etapa do Galo ainda é uma fase de mata-mata. Então, assim, você tomar um cartão amarelo, como aconteceu, a gente viu, por exemplo, no Palmeiras no ano passado, o Felipe Melo tomando cartão vermelho no comecinho do jogo, isso compromete muito, né? Isso compromete muito e traz uma carga, um componente emocional negativo, não, né? Não só para os jogadores que ficam, que tem que dar um sangue a mais, que tem que jogar por um jogador, né? Que jogar por um jogador a menos que tem e traz um componente negativo para a torcida, que fica com o coração na mão, que fica no desespero. Fato é que o Atlético melhorou muito, né, no seu setor defensivo e se classificou é, é, sem tomar gols, né? Que eu falei, deu um susto assim, porque sempre joga com um jogador a menos. Se sai um gol, cara, já bate aquele pouco de desespero. O Atlético, esse que era o ponto mais negativo que eu sempre vinha falando aqui do Atlético, né? Um time que faz muitos gols, mas toma muitos gols também. O Atlético me parece que vem arrumando os seus problemas na área defensiva e isso a gente viu nesse jogo, isso deu uma certa tranquilidade. Obviamente que é um time muito inferior ao Galo, né, esse Defensor. Então, pelo resultado que o Galo fez fora de casa, a classificação foi tranquila, mas passou por um perrengue desnecessário, eu diria assim, né? Então, parabéns ao Galo pela partida que fez, pelos dois jogos, né? Aliás, não tanto por esse, porque jogava em casa, a torcida obviamente sempre espera uma goleada, uma classificação, uma grande festa, mas a festa de fato teve por, por de fato chegar agora na fase de grupos, mas não foi uma festa os 90 minutos, né? Foi uma festa jogando sempre com a torcida com um pouco de coração na mão, um pouquinho, né, aquela tensão desnecessária, mas faz parte, né? Libertadores é isso, acho que Libertadores precisa ter esse componente emocional. A gente sempre torce para que não tenha, né? Para a gente não passar todo esse desespero, todo esse perrengue, mas é legal, legal, lógico, para quem, para quem é torcedor do Galo não é nada legal, mas para a gente que vê de fora é muito bacana. Então, é tipo o jogo que ficou aquele clima de Libertadores, né? Você joga o jogo inteiro junto com o time, com o coração na mão, torcendo para que nada de errado aconteça, e foi isso que a gente viu. E o Galo vem muito forte para essa fase de grupo da Libertadores, né? Um time que venho sempre elogiando o ataque, né? O ataque vem funcionando muito bem. Dessa vez, lógico, teve que se privar um pouco, né? Porque você com um jogador a menos, tentar ir para o ataque é sempre um jogo de alto risco, né? É muito perigoso você tomar um contra-ataque, né? E aí correr ainda mais um risco ainda mais desnecessário. Então, passou de certa forma um pouco tranquilo. O Atlético cai no grupo aí que tem Cerro Porteño, Nacional do Uruguai e Zamora. Então, um grupo que não tem brasileiros, né? O Atlético, pelo, pela sequência que vem tendo, pelo momento que vive, é, pega um grupo assim, se continuar mantendo essa pegada, se continuar fazendo os gols, pega um grupo que é relativamente tranquilo para o Atlético, né? Tirando o Nacional do Uruguai, talvez o adversário com mais tradição, que pode complicar mais. Eu acho que o Atlético está num grupo relativamente tranquilo, um grupo bom, né? Para conseguir uma classificação, se não fácil, uma classificação sossegada, né? Então
de novo, repetindo aquilo que eu tô falando, sempre vou bater nessa tecla, se conseguir manter essa sequência, que o Atlético é um time que eu fico com o pé atrás, pelo que a gente viu no ano passado, né? Um clube que estava voando no primeiro turno, antes da parada da Copa, fazendo muito gol, e de repente uma queda, assim, de certa forma até inexplicável, né? Uma queda de rendimento absurdo, o ataque para de funcionar, a defesa para de funcionar, dá um branco geral no time todo, e o time seguiu em queda livre, né, no Campeonato Brasileiro, em todas as competições que disputou. Então, sempre ficou com um pouco de pé atrás. É sempre um time muito promissor, né? O Atlético Mineiro é muito legal porque nos últimos anos sempre tem formado times muito promissores, que faz muitos gols, mas infelizmente também tomam muitos gols, mas é muito legal de ver porque é um time que faz muitos gols e se manter essa pegada, né, com essa essa defesa já um pouco mais sólida, um pouco mais estabelecida, que toma menos gols e fazendo os gols que vem fazendo, é uma classificação que tende a ser um pouco mais sossegada para o Atlético Mineiro. Então, segue vivo, segue muito forte, obviamente, e vamos seguir com Copa Sul-Americana, que o Santos foi eliminado, de certa forma uma surpresa para mim, porque o Santos, pelo que vinha apresentando no Campeonato Paulista, era o time meio que sensação, né? A gente falava que era o time sensação, poupou jogadores no clássico contra o Palmeiras no final de semana para vir fazer esse jogo de Sul-Americana, conseguir uma classificação tranquila, e fato é que isso não aconteceu, né? Para quem não se recorda, o Santos empatou em 0-0 no primeiro jogo lá, um jogo bem morno, diga-se de passagem, e nessa volta, nesse jogo da volta aqui em São Paulo, teve um componente extremamente negativo para o Santos, né? O primeiro ponto, né? O Santos jogou sem torcida. Por tudo que aconteceu, aquela confusão que aconteceu na Libertadores do ano passado, a torcida invadindo o campo, jogando sinalizador, enfim, deu maior, deu maior confronto e o Santos foi punido por jogos sem torcida, e isso pesou muito, assim, para mim, Libertadores, ainda mais numa Libertadores, não, Sul-Americana, desculpa aí, gente, Sul-Americana, eu tava falando de Libertadores, que a confusão aconteceu com o Santos na Libertadores. Agora uma Copa Sul-Americana, é um torneio continental, né, contra adversários de fora do Brasil, então, nesses torneios continentais, o peso que a torcida faz é imenso, né, para empurrar os jogadores. Imagina você jogar em casa com um mandante, um estádio vazio, você não ouve ninguém gritando, você só ouve o apito do árbitro, os outros jogadores gritando. Então, dá uma desanimada assim, e eu acho que isso pesou muito de forma negativa para o Santos, para a qualidade do futebol do Santos, que é um time que de muita posse de bola, toca muita bola, troca muitos passes, né, e assim vai construindo seu caminho para o gol. E dessa vez um time, de certa forma, um pouco apático, né, teve muita dificuldade, tomou o gol primeiro, né, e isso complicou ainda mais para o Santos, porque quando você toma um gol antes, já fica chato, porque você sabe que você tem que fazer mais dois agora, né, a Copa Sul-Americana tem o gol fora de casa, então que vale mais, tem um peso mais, então Santos toma o gol, no momento que assim, é impressionante o gol, assim, foi um lance muito rápido. Você vê que o time inteiro do Santos está do meio-campo para frente. Toma um contra-ataque fulminante, né? O Vanderlei até sai do gol, tenta tirar a bola, mas não consegue. é, e aí complica, né? O River sai na frente, e é aquilo que eu falei. Você sabe que aí tem que fazer, putz, aí tem que buscar o resultado. Primeiro tem que buscar o empate e depois você tem que fazer mais um. Então é, é, tem todo esse componente negativo da torcida que eu já falei, e aí você sai atrás, compromete ainda mais, né? Então, é, a gente não viu em campo, né, o Santos que a gente costumava ver no Campeonato Paulista, por exemplo, né, aquele Santos extremamente agressivo, aquele Santos extremamente perigoso, né? O gol do Santos foi sair no final do jogo, aliás, né? Gol que para mim foi dado para o Soteldo, mas para mim foi mais do Jean que cobrou a falta. Enfim, o Soteldo participou do lance e obviamente que atrapalha o goleiro, né? Dá um, ele tenta dar uma triscadinha na bola, mas meio do lance assim, eu acho que ele de fato não encostou, mas confundiu muito o goleiro. Se fosse uma bola direta da cobrança,
muito provavelmente ele teria defendido, mas enfim, o gol foi dado para ele e isso no finalzinho do jogo já o Santos tentou, teve outras oportunidades boas, não conseguiu e justamente por essa questão do gol fora de casa, isso é um assunto extremamente controverso, né? Há quem diga que isso não deveria existir. Algumas pessoas são a favor porque força os times a jogarem mais, a correr atrás do resultado. Enfim, não vou entrar no mérito dessa discussão, mas o Santos sofre a consequência de tudo que aconteceu no ano passado, infelizmente, né? A questão da torcida, eu acho que foi muito negativo. O Santos tivesse jogado com a torcida, teria feito muito mais nesse jogo, teria, eu acho que conseguido fazer mais de, pelo menos, se classificado de forma um pouco mais tranquila e um time muito apático, né? Um time que infelizmente sentiu a falta de calor, de vibração da torcida e volta para casa. O presidente Pérez do Santos até deu um miguezão, né? Ele falou assim, não, é, é, ele meio que falou que a Copa do Brasil é mais importante, né? Pelo valor da premiação, enfim, claro que a premiação, obviamente que a premiação do campeonato da Copa do Brasil é muito maior e é muito mais atrativa ao Santos. Mas Copa Sul-Americana é um torneio continental, um torneio mais um torneio, né? Assim, é um título para esse time do Santos. Campeão vai direto para a Libertadores, então, sim, tem sua carga de importância, mas obviamente que o presidente fez o papel dele, né, de tentar minimizar um pouco essa derrota e eu não sei, assim, é difícil avaliar, né, justamente porque o Santos jogou sem torcida, para mim é um pouco difícil avaliar é, se de fato o quanto que pesou isso, né, o quanto que de repente o Santos, tudo aquilo que a gente falou de bem, de bom do Santos, na verdade era mais uma ilusão, porque pegou times teoricamente um pouco mais fracos, e enfim, e aí parte para um torneio continuar. Obviamente que o Santos é muito mais time que esse River Plate aí, do Uruguai, mas é uma competição internacional, né? Então a gente não sabe, é difícil mensurar o quanto que de fato o Santos sim, joga no Brasil, joga no Campeonato Paulista, então teoricamente é um pouco mais fácil, então é difícil mensurar. De repente, se a torcida estivesse lá, a gente teria mais essa noção de que, ah, não, a torcida de fato pesou muito. Minha opinião pessoal, eu acho que isso pesou demais, e isso foi determinante para essa eliminação do Santos, infelizmente. É um time que eu não vou entrar no mérito de falar assim, ah, gente, todo mundo falou demais do Santos, né? Encheram muito a bola do Santos de forma muito precoce. Eu acho que não, é um time que tem esse perfil do Sampaoli mesmo. É impossível você jogar bem todos os jogos, né? Já vi isso acontecer com o próprio Santos, tomar uma goleada do Ituano. Enfim, o que pesou de forma negativa é que o Santos poupou jogadores no clássico contra o Palmeiras. E aí fica aquela sensação, aquele gosto amargo de que a gente poderia ter colocado força máxima contra o Palmeiras, tentado ganhar o clássico e enfim, chegava para essa Sul-Americana, se não era tão importante como o presidente Pérez vem falando, jogava com as reservas da Sul-Americana então, porque aí seria eliminado e aí seria uma eliminação totalmente justificável. Agora joga com sua força máxima, não consegue a classificação, enfim, coisas do futebol, infelizmente. Santos segue muito forte na competição estadual, no Campeonato Paulista, e de acordo com o próprio presidente, vai focar, vai, não vai medir esforços aí para buscar esse título aí de Copa do Brasil. Tem uma premiação milionária, uma premiação gigante, que é uma premiação que ajudaria muito esse time do Santos que tem todas as suas limitações financeiras. Então, vamos acompanhar. Infelizmente, é um brasileiro que fica no caminho. Eu, pessoalmente, queria muito que seguisse, porque eu queria ver o São Paulo jogar uma competição internacional. Não aconteceu dessa vez, mas é vida que segue. É vida que segue. Infelizmente, não funcionou. E consequência de tudo que aconteceu, de tudo que o Santos colhe, tudo que fez de errado no ano passado, infelizmente. Os frutos de tudo que aconteceu no ano passado, infelizmente. Vamos seguir com a Copa Sul-Americana, porque o Corinthians jogou contra o Racing. Era um jogo lá na Argentina, jogo aqui em São Paulo foi empate de 1-1. E jogo lá, primeiro tempo, o Corinthians ainda existiu, cara. Assim, o Corinthians fez aquele jogo de extremamente conservador, né? Aquele
é típico, não digo que é típica cara do Corinthians, mas é aquele jogo que tava na cara que o Corinthians ia se defender muito, né, estabelecer uma defesa muito sólida e buscar num contra-ataque, definir o jogo, né. Então, primeiro tempo o Racing mandou no jogo, fez o que quis e o gol acabou saindo do gol do Cristaldo, né, jogador que jogou no Palmeiras já, né, para quem acha esse nome aí um pouco familiar. Ele jogou no Palmeiras um tempo e o Racing saiu na frente com muito mérito, porque fez um primeiro tempo melhor que o Corinthians. O Corinthians abriu mão totalmente de jogar o primeiro tempo e eu realmente não entendi qual que foi a estratégia aí do Fábio Carille. Enfim, fato é que o Fábio Carille colocou depois o Wagner Love e o time melhorou muito. O Corinthians do segundo tempo outro time, assim, é literalmente outro time. Foi uma melhora assim absurda de qualidade desse time do Corinthians. Eu não sei o que foi discutido no vestiário, enfim. Fato é que o Corinthians melhorou muito, criou muitas chances, né? Wagner Love fez um golaço ainda no começo do segundo tempo para dar uma tranquilidade. É um gol de voleio, tremendo de um golaço mesmo. E aí seguiu o jogo com o Corinthians teve pelo menos uma ou duas grandes chances de ampliar o placar. O goleiro do Racing fez uma partidaça porque ele evitou o gol. O Wagner Love teve uma segunda chance, cara. Ele com o goleiro, a queima-roupa praticamente. O goleiro foi muito bem na saída de bola, na leitura do lance e acabou evitando o gol do Corinthians. Então o Corinthians poderia ter tido a vida um pouco mais tranquila. Eu acho que o Corinthians de fato mereceu passar, porque pelo volume de jogo do segundo tempo, pelas oportunidades criadas, o Corinthians mostrou um melhor futebol que o Racing, né? Então, o primeiro tempo foi do Racing, o segundo foi do Corinthians e o jogo foi para as penalidades, né? O, o, o Corinthians naquela primeira fase, né, dos 5 cobranças, parecia que tudo se encaminhava para a classificação tranquila do Corinthians, porque o Racing perdeu 2, 3 gols mas não deu, né? A última cobrança do Corinthians tinha que ser ele, né? O Danilo Avelar, cara que é cobrado pela torcida, é caçado pela torcida. Ele acabou errando o chute, né? O goleiro defendeu o chute do Avelar. Não sei se defendeu ou bateu na trave agora não estou recordando. Mas ele errou no última cobrança, no chute da classificação. Enfim, o Cássio foi gigante, né? É, eu fico com um pouco de pé atrás, né? Assim, sendo um pouco corneteiro, as cobranças foram muito ruins, mas não tira o mérito do Cássio de fazer a leitura. Impressionante como se fosse qualquer outro goleiro, o goleiro tem mania de pular antes, né? Na cobrança de pênalti. O Cássio não. O Cássio conta toda a experiência dele, ele espera o jogador se posicionar, ele faz a leitura do lance e ele pula exatamente onde e os jogadores do Racing entregaram totalmente o chute onde eles iam cobrar. Então, é todo o mérito do Cássio, né? Foram chutinhos bem xoxos, meio quase no meio do gol, mas enfim, é o que eu falei. Fosse de repente qualquer outro goleiro, os caras iam pular antes e os o goleiro ia pular antes e os caras iam fazer os gols. Então, é todo o mérito do Cássio, né? É gigante, né? Gigante mesmo, assim. Que eu falei, teve a cornetagem, mas agora sigo com elogio, assim. É impressionante como é um goleiro que nas cobranças, nas penalidades, ele cresce, né? Ele consegue fazer essa leitura, ele olha bem pro jogador, vê que o jogador está pipocando, ele observa o posicionamento, o cara entrega onde vai chutar e o Cássio vai muito bem na bola. Então, cara, experiência conta muito e é um baita de um goleiro, né? É impressionante a qualidade que tem de novo, como cresce numa cobrança de penalidade, né? O Corinthians se classificou no sufoco, né? Um sufoco meio que desnecessário. Não quero aqui tirar o mérito do goleiro do Racing, que defendeu muito, né, o Arias, mas o Corinthians teve boa chance sim, poderia ter saído um pouco mais tranquilo. E o que fica de positivo do Corinthians foi a melhora no segundo tempo, né? O Fábio Carille vem mostrando isso nos últimos jogos, um cara que vem conseguindo mexer bem no elenco, fazendo substituições que vem mexendo com o time. Esse time melhora muito, assim, com as substituições que o Fábio Carille faz. Então, eu acho que isso que fica de positivo.
É o negativo de novo. A defesa do Corinthians ainda está muito vazada. O gol do Cristaldo foi em cima do Fagner, né? Então tem um problema. Tem um problema, porque o Fagner é muito bom lateral. Não estou aqui questionando. Possivelmente aí talvez vai ser um dos convocados para a Copa América, mas ele é um jogador de uma estatura mais baixa, então ele ficar dentro da área para fazer tirar essa bola, um jogador um pouco mais alto, imagina se o Fagner pega um Gustavo contra ele, cara, assim, não vai dar nem chance, não vai ter nem graça. Então, o Corinthians, a dupla de zaga não vem funcionando muito bem, e na lateral direita tem um jogador de baixa estatura, que compromete ainda mais esse sistema defensivo do Corinthians que está muito falho. Então, vem melhorando nos últimos jogos, sim. Tem que parabenizar o Fábio Carelli é, por estar conseguindo, né, fazer esse trabalho de melhorar, mas ainda precisa melhorar muito. Assim, no meio campo para frente é um Corinthians que vem, cara, vem progredindo muito bem, né? Tem um centroavante artilheiro que é o Gustavo, Sornosa vem jogando bem, o Wagner Love também, né, como tem crescido de rendimento o Wagner Love. Infelizmente algumas peças que deveriam funcionar um pouco melhor não funcionaram, não estão funcionando, né? O Ramiro é um deles, uma daquelas grandes contratações que eu achei que, cara, ia ajudar muito nesse time do Corinthians. Nesse jogo não foi tão mal o Ramiro, mas ainda não vem rendendo aquilo que se espera dele, aquilo que ele mostrou no Grêmio. Então, é um jogador que está devendo um pouco. O Cleison também está devendo um pouco, né? O Ralf é um volante muito experiente, mas é um cara um pouco mais lento, ele é mais pesado, então é um cara que dá uma segurança, mas se pegar jogadores mais leves, mais rápidos, ele fica para trás, ele não ganha na corrida. Então, tem algumas coisas para melhorar ainda. Mostrou uma boa evolução já. Isso a gente tem que parabenizar, isso a gente tem que reconhecer que o Corinthians mostrou uma evolução muito boa e vem seguindo, né? Passos largos aí para ser se não candidato a título, um dos times mais perigosos dessa temporada. É, Segue ainda com uma defesa muito vazada, é um grande problema que eu acho que vai ser corrigido sim, né? Tá levando mais tempo do que se esperava, mas o grande mérito do Corinthians é conseguir fazer os gols que precisa. Então, se a defesa vem falhando, o ataque vem funcionando. Então, uma coisa vem compensando a outra e o Fábio Carille, né, que eu já comentei aqui, vem conseguindo fazer as substituições precisas que vem melhorando muito esse time. Então, muito promissor esse time do Corinthians. Ainda tem coisa para melhorar muito, mas segue numa sequência muito boa, muito favorável. É um time que mentalmente tem crescido de produção, assim, mentalmente falando, tá? É um time que está com uma maturidade lá em cima, né? Já ganhou um clássico contra o maior rival na casa do Palmeiras, né? Mais uma classificação sofrida agora na Copa Sul-Americana. Então é um time que mentalmente vem se estabelecendo e vem ganhando muita força. Por isso que eu coloco o Corinthians como talvez um dos times mais perigosos do ano que vem, não, desse ano. Se isso vai se refletir em títulos ou não, isso é outra história, né? Isso é coisa que só o tempo vai dizer, mas que vai dificultar, que vai ser aquela pedra no sapato de muito time, você pode ter certeza que o Corinthians vai dificultar muito qualquer adversário que ele tiver pela frente. Vamos para a Copa do Brasil agora, que a gente teve jogo do Botafogo e o Botafogo sobrou, ganhou do Cuiabá, foi 3-0, teve dois gols do Eric, né? Então segue aí numa fase goleadora, numa boa fase o Eric, né? É curioso isso, porque o Eric é jogador do Palmeiras, está emprestado ao Botafogo e o Felipão abriu mão dele. E o Palmeiras, ironicamente, segue tem um problema com os centroavantes, né? Enquanto tem o Eric no Botafogo fazendo, nessas últimas rodadas, fazendo muitos gols. Então fica aí uma certa ironia do destino, mas é um adversário, obviamente, tecnicamente mais fraco que o Botafogo, né? O Botafogo meio que tinha essa obrigação de se classificar, mas conseguiu uma goleada e jogou muito bem o Botafogo, né? O Botafogo vem crescendo de produção depois daquele fiasco, né, da primeira fase aí da Copa do Campeonato Carioca.
Agora não, vem melhorando muito, o time vem ganhando volume, então, de novo, falar que isso a gente não pode deixar de mencionar. É um time que são times que tecnicamente são mais fracos que o Botafogo, mas que o Botafogo acabou ficando fora da semifinal do Taça Guanabara. Então a gente fala que é mais fraco, tem menos tradição, mas conseguiram deixar o Botafogo de fora. Então não adianta você ser o favorito, você ter mais elenco, você ser mais qualificado se você não mostra isso em campo. E o Botafogo agora vem crescendo de produção, vem fazendo a lição de casa e conseguiu uma classificação mais tranquila na Copa do Brasil, segue vivo e segue forte, cara. Tipo, time que melhorou muito, não tem como não deixar de notar isso, até os resultados dizem por si só, né? Então, é, espero que consiga manter essa tendência, para que a gente tenha um campeonato brasileiro bem pegado, mas vamos observar para ver o que vai acontecer aí, né, no Campeonato Carioca, se consegue ir longe dessa vez, se não decepciona de novo, né? O futebol tem dessas coisas, né? Às vezes a gente acha que, putz, melhorou e aí um jogo que vira tudo. Então, seguir observando, né? Um jogo que foi um pouco mais fácil o Botafogo, eu diria. Não correu grandes riscos, lógico. Gatito teve que fazer uma ou outra grande defesa, assim. Não vou aqui desmerecer o Cuiabá, não. O Gatito teve que fazer uma ou duas grandes defesas. Mas o fato é que o Botafogo aproveitou bem as oportunidades e goleou, né? Segue vivo na Copa do Brasil. Eu quero encerrar falando de Palmeiras, né? Porque ontem o jogo do Palmeiras foi adiado, era para ser no final de semana, puxaram para o meio de semana aí, série de rolo de jogos que aconteceu na televisão, enfim. O fato é que o jogo do Palmeiras aconteceu ontem contra o Ituano e foi um jogo que o Ricardo Goulart desencantou, né? Fez dois gols, deu assistência para o terceiro. O jogo terminou 3-2 e olha, tá virando figurinha repetida aqui falar do Palmeiras isso, mas um time bem preguiçoso do Palmeiras em campo, diga-se de passagem, né? Tirando a grande atuação do Ricardo Goulart, impressionante, o primeiro gol, o goleiro do Ituano fez uma boa defesa, mas ele acreditou no lance, fez o gol, o segundo ele venceu a cabeçada, fez um gol de cabeça, o terceiro ele até poderia tentar fazer o gol, mas ele deu uma ajeitada de peito pro Borja, que fez o terceiro, e o Borja também desencantou no jogo, que o Ricardo Goulart desencanta, o Borja também finalmente conseguiu fazer o gol. Se perdesse o gol também, né, ia ser aqueles gols mais inacreditáveis do mundo, né? Você vê que se pegar para ver o replay, o Borja ele vai com todo o cuidado na bola para não perder aquele gol. E vamos ver se consegue, se de fato agora lavou a alma o Borja, consegue de fato desencantou mesmo. O fato é que o Ricardo Goulart deu muita qualidade, né, para esse meio ataque do Palmeiras. O resto do time não tem muito o que tirar de positivo, na minha opinião. Eu senti o time bem preguiçoso, né? O primeiro tempo que o Palmeiras dominou, mas o segundo tempo o time morto em campo, assim, impressionante. Parece que os caras voltaram de férias ontem. Assim, o Felipão até comentou na coletiva, falou que é preciso falar com o meu departamento de fisiologia e tal, porque os caras estavam mortos no segundo tempo. E estavam mesmo. Eu não sei se era preguiça, se realmente estava cansado. Falta que isso é preocupante, porque o Palmeiras já teve tempo de trabalho, tempo de fortalecer a parte física dos jogadores, e jogo após jogo a gente vem vendo um time muito preguiçoso. Então é de fato preocupante. Tomou dois gols, assim, é a melhor defesa do campeonato. Tomou dois gols extremamente bizarros, né? Assim, pro Palmeiras. Não quero tirar o mérito do Ituano, não, mas no primeiro o primeiro gol do Ituano, ficaram pedindo impedimento que não teve de fato e ninguém foi para a bola. O segundo gol, o cara recebeu a bola sozinho e diga-se de passagem, um baita de um golaço de cobertura em cima do Everton. Então, dois lances assim de falhas defensivas bizonhas. É a defesa tida como reserva aí do Palmeiras, Antônio Carlos e Edu Dracena. Então, tem que dar uma chacoalhada esse time do Palmeiras, porque por mais que tenha
o ataque desencantou, finalmente voltou a fazer 3 gols, né? O Palmeiras é muito difícil fazer 3 gols, é um time que tem um baita de um ataque, tem um baita de um meio campo, e é muito difícil a gente ver um jogo que o Palmeiras faz 3 gols. Então, é, para esse jogo, os 3 gols vieram, então isso tem o ponto positivo, mas tem um ponto negativo também. Libertadores para o Palmeiras começa a semana que vem. Não dá mais, assim, não tem mais justificativa. Já passou aí, a gente já está entrando em março e esse time parece que não está com um volume físico suficiente para fazer uma competição como a Libertadores. E isso me preocupa muito porque teve tempo de trabalho. E o Palmeiras, diferentemente de outros times, Santos, Corinthians, São Paulo, foi eliminado da Libertadores, enfim, mas que já jogaram na Libertadores, já jogaram Sul-Americana, Copa do Brasil. O Palmeiras só jogou o Paulista até agora. E até agora é o time que, talvez dentre os grandes de São Paulo, é o que tem demonstrado o pior condicionamento físico. Então eu não sei se de fato é problema físico ou se os caras que de fato estão com preguiça. O fato é que o Palmeiras no segundo tempo do jogo do Ituano estava morto. E isso não só nesse jogo do Ituano, é que nesse jogo ficou muito evidente. A torcida, em alguns pontos, até perdeu a paciência, começou a vaiar um pouco. Mas é um time que, pelo menos se a gente pegar o histórico dos 3 últimos jogos, um time que muito preguiçoso, assim, extremamente, fazendo uma partida extremamente apática, tirando talvez o jogo contra o Santos, que era um clássico, todo mundo estava um pouquinho mais tenso, mais ligado. Os outros jogos do Palmeiras, cara, um time bastante levando o jogo bem nas coxas mesmo, e ainda bem que o Ricardo Goulart levou muito a sério esse jogo, né? Fez o jogo da vida, porque ele conseguiu fazer os gols, desencantou, segue ainda um pouquinho fora de forma, bastante visível, mas é uma grande promessa aí para esse meio-campo do Palmeiras, que ele dá uma qualidade impressionante mesmo. Tudo bem que o Ituano deixou um corredor para o Ricardo Goulart trabalhar, né? Aí ficou o erro do Ituano. Deu muito espaço para o Ricardo Goulart e ele fez a parte dele. Então é inegável aí que foi uma das grandes contratações do Palmeiras, inegável que ele vai trazer muita qualidade, mas o time como um todo ainda está devendo muito. Então vamos acompanhar o Palmeiras aí na Libertadores, primeiro jogo de Libertadores, para ver se muda essa postura, para ver se realmente é preguiça ou se realmente é um problema físico e tanto um quanto o outro é problemático. É problemático porque a torcida, por mais que o Palmeiras esteja de mal com a Federação Paulista, a torcida quer um título. A torcida espera por isso. O ingresso do Palmeiras não é caro. O ingresso no estádio do Palmeiras não é barato, ele é muito caro. Então, a torcida, por todos os problemas que o Palmeiras possa ter, a torcida espera esse título, né? E se for realmente parte física, é um problema pior, porque já teve toda a pré-temporada, já teve tempo, não jogou outras competições e se tiver realmente problema com a parte física, alguma coisa está muito errada. E aí o Palmeiras começa a Libertadores em desvantagem em relação aos outros times. Então isso é muito preocupante. Sonho da Libertadores para o torcedor do Palmeiras, eu acho que não só para o torcedor palmeirense, mas para a diretoria, comissão técnica, a Libertadores, eu acho que é o foco principal desse ano. Então, começar mal esse campeonato é um ponto muito negativo. Então, vamos ficar de olho, vamos observar. E eu acho que é isso aí, gente. Esse foi o podcast de hoje. Vou terminar por aqui. Final de semana a gente vai ter rodadas estaduais. E na segunda-feira eu volto aí para comentar o que foi, fazer um resumão. Fica aí o meu convite mais uma vez. Se quiser que eu fale de alguma coisa, de algum outro assunto, só comentar aí embaixo. Eu começo o podcast falando disso. E vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço e até a próxima.